Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito bom estarmos podendo compartilhar a palavra de Deus, e eu sei que a presença de Deus está na sua vida, está na sua casa, está na sua família. Eu quero crer que Ele fará grandes coisas ainda essa semana na sua história de vida, naquilo que você precisa, porque o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que está sempre ligado naquilo que nós temos necessidade, Ele há de suprir todas elas em glória até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agora entregar essa palavra ao povo do Senhor, essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, que ela, ó Deus, imprima no coração das pessoas o desejo do Senhor, que ela imprima na nossa alma, no nosso espírito, ó Deus, aquilo que testifica que nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus, irmãos cooperadores nessa obra que o Senhor nos chamou para fazer. E o Senhor não chamou só para nos salvar, mas nos chamou, ó Deus, para participarmos dessa bênção que é fazermos parte dessa grande família que é a família do Senhor. Portanto, nós pedimos que nesse momento o Senhor estenda a tua mão direita sobre essas vidas que estão nos assistindo, ó Deus, para que a tua graça, o teu poder, ó Deus, as tuas mais ricas bênçãos venham sobre todos, em nome de Jesus, e que a presença do Senhor na vida de cada um de nós afaste todo o mal. Assim nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O texto que nós temos hoje para ministrar e para compartilhar se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda de Paulo a Timóteo no capítulo 4, versículos 6 a 8, e diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O propósito de eu ter escolhido esse texto é porque hoje, logo de manhãzinha, 6 horas da manhã, tocou meu telefone e uma pessoa me deu a informação de que uma querida tinha falecido. E então, tudo aquilo que eu tinha pensado para a palavra de hoje sumiu e esse texto veio. Então meu coração fala, ou minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio, e sendo assim eu não posso deixar de falar dessa sombra que nos assombra, que rouba de nós preciosidades, como pessoas que nós amamos, nós achamos importante e nós sabemos que são importantes para a nossa vida. A Bíblia diz que a morte é o nosso maior inimigo, e nós fazemos questão, às vezes, de ignorá-la. Até rimos da morte, até que ela paira sobre nós, sobre nossa família, e aí a gente passa a ver o assunto com outros olhos. Eu penso que a melhor maneira de ter uma vida que valeu a pena, ou que vale a pena, é ter uma morte que valha a pena. Paulo diz a Timóteo que o tempo dele na terra estava acabando, mas que estava tudo bem. Todos nós temos prazo de validade, e quando esse prazo acaba, aqueles que estão em Cristo vão para Cristo. Para mim, palavras do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e a morte é um lucro, porque eu vou também para Cristo. O problema, que não é exatamente um problema, chega a ser até uma bênção,
É o fato de não sabermos quanto tempo temos nessa terra. Porque a idade de uma pessoa não é definida pelo seu nascimento, mas pela sua morte. Uma pessoa pode ter 16 anos e morrer aos 17. Outra pode ter 80 e morrer aos 100. Em nenhum dos dois casos se sabe quanto tempo vai viver. A gente só tem o que a estatística diz. E a estatística diz que quem é mais jovem tem a possibilidade de viver mais tempo. Mas não se tem certeza de nada. No caso de alguém morrer aos 17 anos, por exemplo, isso significa que a pessoa era mais velha do que pensava. Já aos 16 ela era uma pessoa velha, porque ia morrer aos 17. Mas algumas pessoas, como Paulo, que andava com Deus, percebem quando o seu tempo na terra está acabando. É como se Deus começasse a dar indícios, Deus começasse a dar relances de que a transição está próxima. A mensagem que Deus passa para essas pessoas é a seguinte: seu tempo aí está acabando, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque está tudo bem. Aqui, o lugar para onde você vem, já está tudo certinho, está tudo arrumado, tudo preparado para a sua chegada. Vai ser uma festa. Mas esses indícios, às vezes, levam algum tempo. A gente nunca sabe quando esse tempo é. Alguns, por exemplo, contraem um câncer e tudo indica que a pessoa vai morrer. Mas isso pode levar dias, meses ou até anos. Há um período em que se luta com todas as forças para reverter esse quadro. E até que não reste mais dúvida alguma de que não se vai vencer essa luta. A pessoa que tem Deus na vida, não apenas como Deus Criador, mas a pessoa que tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida, tal pessoa é invadida por uma paz que excede todo entendimento nos dias, nos momentos que antecedem a sua partida. Eu já testemunhei isso diversas vezes. É como se a pessoa estivesse vendo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus Pai, como na experiência de Estevão, quando estava sendo apedrejado, vendo Jesus de braços abertos para recebê-lo, batendo palma. Chegou a sua vez, agora vem para cá, que aqui a coisa é boa. Eu sei que todo mundo quer ter uma vida longa, eu quero ter uma vida longa também, Todo mundo que entra para uma carreira e quer ter uma vida longa, um jogador de futebol quer ser famoso, quer ser rico, quer ter uma carreira que dure bastante, mas coisas acontecem. Uma fratura, uma lesão pode acabar com a carreira de um jogador. Não importa quão esforçado, quão habilidoso ele seja, há coisas que fogem do seu controle. A vida pode mudar a qualquer momento. Quem de nós é que pode prever o futuro? Paulo foi uma dessas pessoas que soube que o seu fim estava próximo. E o que ele nos ensina a respeito disso? O que fazia Paulo acreditar que a sua vida tinha valido a pena? Ele dá 3 razões para isso. A primeira razão que ele fala, que a vida dele valeu a pena e a morte ia validar isso, é que ele diz assim: combati o bom combate, eu lutei o bom combate. E na vida a gente entra em muitas lutas, a gente tem muitas lutas. O que Paulo quer nos ensinar aqui é que tem lutas que valem a pena lutar e outras não. Tem lutas que são benéficas e úteis para nós, tem outras que não. Tem lutas que contribuem para o bem daqueles que amam o Deus, tem outras que fazem mal.
Vale lembrar aqui que Paulo só reconhece como tendo vida a partir do momento em que Jesus se encontrou com ele no caminho para Damasco. Desse período em diante, Paulo enfrentou muitas lutas por causa do Evangelho, por causa da sua fé, e ele considerou todas elas um bom combate, como bom combate. E eu gostaria de dizer para você que quem entrega a vida para Jesus vai ter uma vida sem lutas. Eu gostaria de dizer isso, mas eu estaria mentindo para você. Eu gostaria de dizer que quem segue a Jesus tem uma vida redondinha, mas eu estaria novamente mentindo para você. Luta faz parte da vida. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Por isso, a gente precisa escolher bem qual luta enfrentar. Luta que valha a pena. Muitas pessoas escolhem lutar por coisas que não valem a pena. Aí elas desperdiçam recursos, desperdiçam tempo, desperdiçam saúde, lutando por frivolidades, na maioria das vezes por conta do orgulho. E no fim da vida, descobrem que escolheram lutas ruins para lutar, lutas que não as beneficiaram em nada. Hoje em dia é muito comum ver as pessoas lutando, se degladiando por coisas que não trazem e não trarão absolutamente nenhum benefício para nenhuma das partes. É só você entrar nas redes sociais, você vai ver cada discussão sem pé, sem cabeça, que não leva a lugar nenhum, que não traz benefício, é só pelo simples prazer de provocar, é pelo simples prazer de trazer contenda. Isso não vale a pena. Uma das coisas que faz a vida ter valido a pena, diz Paulo, é escolher bem suas lutas. Combati o bom combate, ele disse. Então, uma boa pergunta a se fazer nas discussões, nas brigas em que a gente se mete é: isso aqui está valendo a pena? Essa discussão está valendo a pena? Isso vai trazer algum benefício para quem quer que seja? Isso está sendo útil ou está me fazendo perder tempo? Porque o resultado disso vai ser computado como um bom combate ou um mau combate na sua morte. Paulo diz assim, olha, combati o bom combate. Ele estava dizendo, isso certamente vai pesar na minha morte, mas vai pesar como uma coisa boa. Ele diz em outro texto, eu não fiquei esmurrando o ar, não fiquei chutando o balde, não fiquei remoendo a minha raiva. Um bom combate significa lutar contra algo que tenha sentido, algo que traga benefício para todo mundo, que seja útil para levar a pessoa a algum lugar, algo que cause uma mudança para melhor. Você luta por um relacionamento, não para levar a melhor para você, mas para que seja o melhor para todos os que estão envolvidos. Você luta pelos filhos para que eles não se percam. Você luta pelo seu bem-estar espiritual, emocional, físico, psicológico, porque esse é um bom combate. Bom combate é aquele pelo qual não se pode desistir, em hipótese alguma. Bom combate é a luta que une as pessoas, que une as vidas. Um mau combate, uma luta ruim é aquela que separa pessoas, é aquela que separa vidas. Depois de ter dito que ele combateu o bom combate, Paulo diz assim, acabei a carreira. Saber quando se tem que passar o bastão, é uma arte. É muito difícil aceitar o término da carreira. Quem não entende isso, quem não aceita isso, acaba estragando um legado que seria fantástico se tivesse sido entregue na hora certa. Há muitos artistas, a gente vê aí, que insistem
em continuar suas carreiras, mesmo sem condições, e acabam virando, no final das suas carreiras, no final das suas vidas, motivo de chacota. Não há nada eterno nesta vida, mas a carreira de que Paulo fala aqui não tem competidores. Nessa carreira ninguém compete com ninguém, cada um tem sua própria trajetória. Quando Paulo diz aqui, acabei a carreira, é como se ele tivesse dito assim: ufa, terminei, consegui. Já teve essa sensação boa, gostosa de ter terminado um trabalho, um projeto, de ter superado uma situação e sentir aquele alívio, aquele prazer de ter terminado de uma forma boa? Com certeza você já teve alguma sensação assim. Pois é isso que Paulo está dizendo aqui. Completei, eu tinha um percurso a fazer, completei, cheguei bem, cheguei onde deveria chegar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, nós somos advertidos a nos livrarmos de tudo aquilo que dificulte essa nossa carreira, essa nossa trajetória de vida, essa nossa maratona de vida, essa longa estrada da vida, ou curta, dependendo da pessoa. Geralmente, o que torna a vida mais difícil são os nossos pecados e aquelas coisas que não exatamente são pecado, mas que pesam demais sobre os nossos ombros e que comprometem o nosso desempenho. São pesos. Pesos são coisas que os atletas usam para deixar seus músculos mais fortes, mas quando eles vão correr mesmo, eles tiram todos os pesos. Aí eles ficam bem mais leves e bem mais rápidos, bem mais ágeis. Peso é uma coisa que não é ruim, normalmente falando, mas em muitas vezes eles atrapalham a nossa performance, eles comprometem o nosso desempenho. Um relacionamento, por exemplo, ruim, um namoro, por exemplo, às vezes atrapalha um jovem na igreja. Tem muitas coisas que não são erradas, são até lícitas, mas quando não se tem um limite, elas acabam pesando demais, e isso depõe contra a vida espiritual da pessoa. Paulo chegou lá, conseguiu completar o circuito da vida. O sucesso dele deve nos incentivar a fazer a mesma coisa, porque ele diz aqui, vejam que a coroa que ele vai receber de Jesus não é somente para ele, mas também para todos os que amam a vinda de Jesus. Então, terminar bem, meus irmãos, minhas irmãs, é melhor do que começar bem. Muita gente começa bem e termina mal. Seria melhor então começar mal e terminar bem. Melhor ainda seria começar bem, ir bem e terminar bem. É meio complicado, meio difícil. Agora, nunca se esqueça disso, que terminar bem é melhor do que começar bem. Deus quer que você termine bem, portanto, não se permita esfriar na fé. O fim deve ser melhor do que o seu começo. Quanto mais o tempo da partida se aproxima, mais feliz e realizado na fé o crente deve se sentir. E Paulo também diz: guardei a fé, guardei a fé. A vida está por um fio, mas a fé continua firme. Fé é como a palavra de Deus diz no Salmo 119:11, ela é muito semelhante à própria palavra, que diz lá o Salmo 119:11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, ou eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a fé
ela é como a palavra de Deus, ela deve ser guardada, mantida, não é? Ela deve continuar apesar da minha partida ser iminente. A fé mantém a gente confiante, seguros. A fé nos permite sentir a presença de Deus. Um dos tesouros mais importantes que precisamos guardar, que precisamos preservar, é a fé em Cristo Jesus. Mas não é guardar no sentido de colocá-la num lugar onde a gente nem se lembra que pôs. De vez em quando eu faço algumas limpezas lá em casa e eu acho caixas e eu olho para aquilo, eu falo assim, mas o que é isso aqui? De tanto tempo que eu coloquei lá, guardei, não sei para que serve, não sei de onde veio, não sei por que eu coloquei lá. A fé não pode ser guardada assim. É guardá-la no sentido de mantê-la viva, de mantê-la em uso, de mantê-la funcionando. E que fé é essa? É a fé em Jesus Cristo, como o próprio Paulo diz nessa mesma carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 15. Ele diz assim, olha, de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, está falando para Timóteo. A fé de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, sempre, sempre e sempre. Mas depois de Paulo ter dado essas 3 dicas de como ele estava terminando a sua vida e como deveria Timóteo seguir esse exemplo e nós também, ele diz assim, há uma recompensa para todos aqueles que lutam o bom combate, que acabam bem a carreira e que mantêm a fé em seus corações até o fim. Eu não sei o que deixaria você feliz no final da sua vida, mas eu sei o que me deixaria feliz no final da minha vida. Nesse período negro que nós passamos nos últimos meses, estamos passando ainda, muitos irmãos e irmãs morreram nesse ano. E muitos deles que morreram de Covid nem tiveram direito a um funeral decente, a uma despedida decente dos seus parentes, filhos, pais, mães, aquela coisa toda. Não tiveram esse fechamento na sua vida, com pessoas honrando as suas vidas. Mas uma coisa eu sei que isso não faz a mínima diferença, ou não fez a mínima diferença para aqueles que partiram no Senhor. Porque quando eles passaram dessa vida para outra, Jesus os estava esperando de braços abertos e dizendo: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, como o próprio Jesus disse em Mateus 25:34. Talvez as pessoas nem se lembrem de você depois da sua partida, talvez nem haja muita gente na sua partida, mas não é a partida que importa, e sim a sua chegada. E na chegada, minha, sua, daqueles que têm Jesus na sua vida, é Ele que vai estar esperando por você. A sua morte terá valido a pena pela vida que você viveu para Deus. É assim que funciona. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele retribuirá a sua fé, sabe com quê? Com vida eterna. Com vida eterna. No céu, para sempre, com Ele, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com os santos, com aqueles que subiram, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins. A nossa vida eterna é com Jesus. Portanto, a partida, ela é triste para quem fica, mas para quem vai, a partida, na verdade, para quem vai com Cristo, a partida, na verdade, é uma chegada.
é uma chegada. E lá nós seremos muito bem recebidos, como nunca fomos antes, num lugar onde jamais o coração humano pôde imaginar. É para lá que Deus nos vai levar. É esse lugar que nos espera. É o lugar onde Jesus prometeu que estaria preparando para que nós fôssemos para lá. Mais do que um lugar, é a presença do Senhor, da qual a gente não consegue abrir mão depois que a conhece. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Não se preocupe com um final, se essas coisas estão te abalando o coração. Não perca a noite de sono com isso. Ande com Deus, ande com Jesus. Quando você partir, a sua chegada vai ser muito, muito, mas muito comemorada, muito mais do que qualquer esporte humano, e as pessoas comemoram, celebram a chegada, em primeiro lugar, a do último lugar. O importante é que você vai chegar. Então, combata o bom combate, né? Acabe a sua carreira, vá até o fim. Sabe de que maneira? Mantendo a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus, firme, acesa, cheia de graça, cheia de fervor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.